Aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. O caso de hoje é sobre Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta. Resenha com conteúdo extremamente violento, crimes de tortura, assassinato em série e violência contra a mulher. Não é indicado para pessoas sensíveis e é recomendado para maiores de 18 anos. O episódio de hoje é uma resenha do livro Lady Killers, Assassinas em Série, da Dark Side Books, e o link de compra tá lá no blog. Para quem ouviu o podcast pelo YouTube, na descrição tem o link para você comprar o livro, e eu recomendo muito que vocês façam isso, é um livro incrível. Antes de eu começar a contar a história da Elizabeth, eu acho importante falar que a história dela é cercada por diversos contos fantasiosos e que deram origens a grandes histórias de terror e que permanecem vivas até hoje. Mas nunca houveram provas concretas de que os crimes que eu vou contar para vocês agora, de fato aconteceram. A condenação da Elizabeth foi baseada somente em provas testemunhais, e se tem notícias também de que foi encontrado um diário no quarto dela, no qual estavam registrados todos os nomes das vítimas que ela talvez tenha matado. E o diário nunca foi visto, é só uma lenda. Então, essas histórias sobre a Condessa Sangrenta ecoaram por toda a Europa durante milhares de anos. E ela foi considerada a primeira assassina em série sadomasoquista da Terra. E seu nome inspirou mais de 8 bandas de black metal. E um amigo meu falou detalhadamente sobre essas bandas na página profissional dele de heavy metal, o Machine Hell. Eu deixei o arroba dele também na descrição lá do blog, né, nas fontes de pesquisa e tudo mais. Lá no Instagram dele você consegue ter uma ideia do quanto essas histórias macabras sobre a Elizabeth são relevantes e misteriosas e, assim, inspiram pessoas e bandas, músicas e tudo mais. Nessa resenha, eu me atentei aos fatos reais sobre a história e deixei de lado o lúdico e o sexual, porque nós não vamos tentar justificar os crimes violentos dela por impulsos sadomasoquistas incorrigíveis. E ela foi sexualizada, então, os crimes dela foram basicamente ofuscados por todas essas histórias de contos. Então, é isso. Uma das primeiras assassinas em série da história foi o tipo de garota que realmente colocou o S duplo em assassina. Uma mulher marcada, sexualizada e vampirizada desde os registros de seu julgamento descobertos em 1720. Elizabeth Bathory nasceu no dia 7 de agosto de 1560 na Hungria. Era filha de George Bathory e Anna Bathory. Sua família era extremamente rica e considerada um dos mais poderosos clãs de toda a Europa Central, e Elizabeth era a herdeira de toda a fortuna Bathory. Antes de continuar, provavelmente eu esteja pronunciando as coisas erradas, os nomes deles errado, principalmente o do noivo da Elizabeth, mas me perdoem, é húngaro, eu não sei húngaro. Aos 10 anos de idade, Elizabeth ficou noiva do conde Ferenc Nadasdy, que na época era um adolescente de 15 anos. O jovem conde também era filho de uma abastada família húngara, e Elizabeth foi levada para morar com eles no palácio de Nadasdy. Durante todo o noivado, Elizabeth foi ensinada a administrar as imensas propriedades de seu futuro marido e, quando completou 14 anos de idade, finalmente se casou. O casamento entre Elizabeth e o conde aconteceu no dia 8 de maio de 1574. A festa durou 3 dias e contou com a presença de 4.500 convidados. O presente de casamento que Nadasdy deu para Elizabeth foi um castelo construído em estilo gótico que ficava num lugar íngreme e solitário na Hungria. Nadasdy e Bathory eram agora o mais novo casal poderoso e de status social mais elevado de todo o reino. Mas mesmo provavelmente se amando, eles demoraram 10 anos para ter o primeiro filho. Isso, apesar de incomum para a época, aconteceu porque Nadasdy era um cavaleiro do rei, e que precisou deixar Elizabeth para lutar contra os otomanos. Eles sempre se comunicavam através de cartas, e Elizabeth sabia que não conseguiria ver seu marido tão cedo, até porque a batalha ficou mais intensa e em 1591 a invasão otomana ficou conhecida pelo nome de Guerra dos 13 Anos.
Nádasdy era um excelente combatente, tanto que era chamado como Cavaleiro Negro da Hungria. Ele amava a guerra e tinha prazer em torturar os homens inimigos que eram capturados nas batalhas. Elizabeth se empolgava com os relatos que o marido fazia nas cartas que enviava para ela. Ele detalhava cada feito cruel e desumano para a esposa. Apesar de as guerras estarem comprometendo as riquezas da coroa, Elizabeth jamais sentiu os reflexos negativos da batalha, pois seu marido a enviava constantemente os tesouros otomanos para garantir que a esposa mantivesse o nível de conforto em seu castelo. Os nadas de Báthory ficavam mais ricos a cada combate. O casal se tornou tão poderoso que só foi possível que a Hungria continuasse na guerra porque eles emprestavam dinheiro para o rei. Como a família real estava em dívida com o casal, eles se sentiam cada vez mais à vontade para torturar camponesas que a Elizabeth conseguia em cidades vizinhas ao seu castelo, para que elas fossem suas criadas e verdadeiros objetos de tortura. Nádasdy certamente ensinou feitos macabros para a esposa, sobre como torturar uma pessoa. Um exemplo era besuntar um pedaço de papel em óleo, colocar entre os dedos do pé de uma criada e atear fogo depois. Elizabeth se divertia ao ver a dor dessas pobres camponesas, e tudo piorou quando Ana d'Arvolley se mudou para o castelo a fim de fazer companhia a Elizabeth, já que Nádasdy não conseguia ficar por muito tempo no castelo com a esposa. Ana acendeu uma chama ainda mais perigosa dentro de Elizabeth, e a ensinou a matar. É claro que existiam especulações sobre o que acontecia dentro do castelo, mas para a lei, Elizabeth só estava fazendo seu bom trabalho como madame das 6 jovens. Houve uma revolta antifeudalista em 1514, e desde então um novo código legal húngaro fora criado, o chamado Tripartitum, que reduziu os direitos dos camponeses a quase nada, enquanto protegiam os nobres que torturavam eles. Além disso, o rei devia muito dinheiro aos nadas de Báthory, o que fazia com que Elizabeth estivesse acima de qualquer lei terrena. Os boatos sobre as atrocidades que Elizabeth realizava em seu castelo começou a tomar força quando os pastores locais passaram a se negar a realizar os ritos funerários para as criadas de Elizabeth, que constantemente morriam de cólera ou causas desconhecidas e misteriosas. Em certo dia, Elizabeth pediu para que um grupo de pastores realizassem as bênçãos em um caixão de grande dimensão, mas eles se negaram ao saber de relatos que afirmavam que ali estavam 3 jovens mortas que foram torturadas por Elizabeth e o seu esquadrão da tortura. O esquadrão da tortura de Elizabeth contava com 4 pessoas, além da própria Condessa Sangrenta. Ilona Jó, a enfermeira dos filhos de Elizabeth, Dorca, que era uma velha amiga de Ilona, a lavadeira do castelo, Catelyn, e um jovem desfigurado conhecido como Fixcó. As torturas se iniciavam a partir de qualquer equívoco cometido pelas camponesas. Poderia ser um erro no ponto de crochê a absolutamente qualquer coisa que desagradasse a Elizabeth. Se ela sentisse vontade de torturar e matar alguma criada, ela certamente o faria. O castelo contava com um salão da tortura, equipado ao longo dos anos com máquinas e acessórios que possibilitassem a tortura. A brutalidade era devastadora. Em 1604, o Cavaleiro Negro adoeceu e morreu. A morte do marido modificou Elizabeth. Ela estava ainda mais cruel e insaciável. No alto de seus 44 anos, ela se tornou descuidada. E como os pastores não faziam mais os ritos fúnebres, Elizabeth passou a ordenar que os corpos das vítimas fossem simplesmente arremessados para fora dos muros do castelo, para que fossem devorados por lobos. Com os corpos sendo arremessados para fora do castelo, os boatos de tortura e assassinato passaram a se tornar reais, e à medida em que o esquadrão de Elizabeth ia até as cidades em busca de novas camponesas, as famílias dessas jovens na flor da idade escondiam suas filhas. Os camponeses não podiam fazer acusações contra os nobres, até porque todas as jovens levadas para o castelo eram compradas por Elizabeth. Os boatos sobre a maldade de Elizabeth começaram a se tornar histórias vampirescas. Um dos rumores mais duradouros da época era o de que Elizabeth se banhava no sangue fresco das jovens vítimas. Segundo os contos, ela o fazia para preservar a sua idade e beleza. A beleza de Elizabeth ficou de fato evidenciada em um retrato da condessa feito em 1585, mas jamais fora comprovado que os banhos de sangue realmente aconteciam.
No blog tem a foto desse retrato, e no Instagram do The Crime também. Em 1609, Ana morreu subitamente, e Elizabeth começou a ficar sem dinheiro. Erzí, gente, eu não sei falar esse nome, mas eu acho que é Erzí, passou a ser a conselheira de Elizabeth, que se sentia extremamente solitária sem seu marido e agora sem a sua colaboradora cruel. Segundo os rumores, Erzí era a bruxa da floresta, uma camponesa local que entendia de ervas e possuía conhecimentos sobre o ocultismo. Elizabeth estava ficando louca de solidão, pois seus filhos haviam se casado e ela morava sozinha em um castelo enorme. Suas companhias eram as lavadeiras do castelo, a bruxa da floresta e o rapaz Fixcó. Com todos esses sentimentos de solidão, sem novas camponesas para matar e com os problemas financeiros surgindo, Elizabeth decide abrir uma escola de formação para meninas. Era uma escola voltada para garotas nobres em que eram cobradas altas taxas das famílias aristocratas dessas jovens herdeiras, para que Elizabeth as ensinasse em como administrar terras e a como serem boas esposas. É claro que a sede de sangue de Elizabeth falou mais alto, e rapidamente a escola para meninas não passou de fachada para conseguir jovens moças que serviriam de objetos de tortura para Elizabeth e seu esquadrão. O problema, e a prova mais concreta da loucura de Elizabeth, é que essas não eram camponesas. Eram herdeiras de famílias poderosas que estavam preocupadas com o paradeiro de suas filhas. Quando as jovens simplesmente desapareceram, Elizabeth relatou que uma delas ficou com tantos ciúmes das outras moças que matou cada uma delas. É claro que a desculpa bizarra de Elizabeth não convenceu ninguém e o rei foi envolvido no caso, para que tomasse providências. Como havia sangue nobre derramado e famílias importantes enfurecidas, o rei agiu contra Elizabeth, e em 1610 o rei ordenou que o seu palatino George investigasse a condessa Bathory. George era um dos melhores amigos de Nádasdy, que prometeu no leito da morte do amigo que protegeria Elizabeth. Mas eram ordens do rei, ordens que não poderiam ser descumpridas. Então ele deu início às investigações e estava determinado a descobrir a verdade. Com as investigações iniciadas, ele teve centenas de confirmações dos terríveis feitos de Elizabeth, e foi levantado que a condessa havia matado pelo menos 175 garotas a sangue frio. Tudo indicava que Elizabeth havia de fato matado mais garotas do que isso, mas como George tinha prometido ao amigo que cuidaria da condessa, ele decidiu falar com o filho de Elizabeth. Ele então escreveu uma carta ao filho da condessa contando sobre a investigação. O filho dela, por sua vez, não fez questão de negar os fatos, mas pediu que Elizabeth não fosse levada a julgamento, pois isso mancharia o nome de toda a família. Eles firmaram um acordo em que os criados de Elizabeth pudessem ser interrogados e que a condessa fosse trancafiada em seu próprio castelo como punição. George se convidou para ir até o castelo na noite de Natal daquele mesmo ano. Eu acho que eu não contei aqui, mas o rei ordenou que o George iniciasse as investigações em fevereiro de 1610, e ele só foi até o castelo meio que confrontar a Elizabeth ou ver como que as coisas estavam lá na noite de Natal. Então ele realmente pesquisou muito, investigou muito, porque ele tinha prometido para o Nádasdy ia proteger, né, a Elizabeth. Então ele de fato fez isso, e o filho meio que cagou para a mãe e estava só preocupado com o nome da família. Mas então, nessa visita, o George foi acompanhado do rei, e a Elizabeth recebeu eles e foi uma anfitriã amável, até ela tentar envenenar os dois com uma sobremesa preparada pela bruxa da floresta. Eles foram embora imediatamente do castelo depois de perceberem que a comida estava envenenada, e na véspera de Ano Novo, o George voltou no castelo acompanhado com alguns homens do rei, e a Elizabeth não sabia disso. Foi meio que uma invasão mesmo, e o cenário que eles encontraram não poderia ser pior. Havia um corpo se decompondo no local. Eles encontraram outras meninas agonizando e conseguiram chegar até o salão de tortura enquanto seguiam gritos aterrorizados de outras vítimas que estavam sendo torturadas por Elizabeth. A Elizabeth e o esquadrão foram pegos em flagrante. Eles estavam naquele momento torturando outras garotas. Os criados da Elizabeth foram torturados até confessarem todos os crimes, e a condessa foi presa formalmente só no dia seguinte nas masmorras de seu próprio castelo, como George tinha combinado com o filho.
Os membros do esquadrão de tortura da Elizabeth relataram o quanto Milady era cruel e implacável, e ainda afirmaram que o número de vítimas provavelmente chegava a 650 garotas, mortas por eles. Elizabeth nunca foi julgada formalmente, ela nunca teve uma condenação de fato, mas os membros do esquadrão, todos eles receberam pena de morte. A Elizabeth permaneceu trancada na masmorra do castelo até morrer em 22 de agosto de 1614, com 54 anos de idade, após ela reclamar que as mãos estavam frias. Ela foi enterrada em solo sagrado, mas seu corpo provavelmente foi removido, pois em 1995 sua cripta foi aberta e nenhum resto de Elizabeth foi encontrado. Essa questão de onde a Elizabeth foi enterrada, de fato enterrada, né, é uma questão controversa no livro, até no livro e na história dela, porque no próprio livro consta que ela foi enterrada em solo sagrado, mas houve uma comoção social que fez com que o corpo fosse removido e levado para uma tumba dos Bathory. Só que os restos mortais da Elizabeth não foram encontrados em lugar nenhum, nem nessa tumba dos Bathory e nem no solo sagrado, que foi a versão oficial de onde ela foi de fato enterrada. E essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio, que é segunda que vem. Não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Tainá Bavaresco e The Crime Brasil.